Meu nome é Nain. Tenho 31 anos, e no último dia de ação de graças, minha própria mãe me deu um tapa na cara, bem na mesa de jantar. O motivo? Eu me recusei a cancelar o meu noivado para entregar o meu noivo, de bandeja, para minha irmã mais nova. Enquanto a mão da minha mãe estalava na minha bochecha, minha irmã sorria. Ela olhou para mim e disse para eu parar de ser teimosa, disse que ele sempre quis a ela, e que eu só tinha sido útil até ali. Minha mãe levantou a mão para me bater de novo. Ninguém naquela mesa percebeu o homem que estava parado na porta, logo atrás delas. Por 9 anos, eu paguei as contas dessa família. Cobri os erros deles, limpei a bagunça e nunca pedi nada. Eles achavam que isso me tornava um alvo fácil. Achavam que eu aceitaria qualquer coisa. O que eles não sabiam, é que eu guardei cada recibo, cada comprovante. E eles também não tinham ideia do que o Grant, o meu noivo, já tinha escutado antes de entrar naquela sala. Antes que a mão da minha mãe descesse pela segunda vez, ele deu um passo para dentro do cômodo. E esse foi o exato momento em que tudo que eles construíram começou a desmoronar. Mas sabe, um momento como esse não surge do nada, em uma única noite. Ele é construído aos poucos. Ano após ano, em silêncio, por pessoas que simplesmente assumem que você nunca vai parar de pagar a conta. Então, me deixa te contar quem eu era para eles, muito antes daquela cena na mesa de jantar. Eu ganho a vida limpando dentes. Sou higienista dental em um consultório familiar, no subúrbio de Dayton, em Ohio. E eu sou muito boa no que faço. Eu lembro exatamente de quais pacientes odeiam aquele aparelhinho de água sob pressão, e quais precisam conversar a consulta inteira, só para não pensarem na agulha da anestesia. Eu sou a pessoa em quem as pessoas confiam para lidar com a parte desconfortável. A parte que faz todo mundo recuar. Só que isso não é apenas o meu trabalho. Esse é o papel que eu joguei na minha própria família desde que eu consigo me lembrar. Na minha casa, ser alguém confiável era o mesmo que ser invisível. Se o dinheiro da hipoteca faltava no final do mês, eu cobria. Se o carro precisava de freios novos antes do inverno chegar, eu pagava. Se o aquecedor de água quebrava em pleno mês de fevereiro, minha mãe ligava para mim antes mesmo de ligar para o encanador. Ninguém nunca me agradeceu por isso. Na cabeça deles, não era um favor, não era um presente. Era apenas a Nain sendo a Nain. E a Nain sempre conseguia resolver tudo. A Nain aguentava o tranco. Por causa disso, eu comecei a guardar uma pasta com tudo. Não porque eu estivesse planejando uma vingança. Eu só tenho o tipo de mente que gosta de manter registros. Cada transferência bancária, cada cheque assinado, cada vez que digitei o número do meu cartão em um formulário online para consertar algo que não era minha obrigação consertar, tudo ia para lá. Eu dizia a mim mesma que fazia isso só para não perder o controle. Eu não tinha a menor ideia de quanto aquela pasta seria importante no futuro. Eu não sabia que, um dia, eu entraria com ela em uma sala, colocaria em cima da mesa, e veria a verdade mudar a vida de todo mundo. Minha irmã mais nova, Karen, tem 27 anos. E ela nunca foi convidada a carregar 1 quilo sequer desse peso. A Karen sempre recebia segundas chances. E eu, recebia a conta. Ela decidiu abrir uma pequena boutique de roupas. Eu coloquei $11.000 do meu bolso naquele negócio. Fechou em menos de um ano. E ainda tem uma foto na geladeira da minha mãe, mostrando a Karen cortando a fita na inauguração, sorrindo como se o futuro inteiro pertencesse a ela. Depois, ela se matriculou em um curso de estética que custou $6.800, e parou de ir logo no primeiro mês. Mais tarde, ela precisou de $3.500 para dar de entrada em um carro novo, porque o antigo a deixava envergonhada. Ninguém nunca chamou esse dinheiro de empréstimo. Eles chamavam de família. O mais estranho é que, naquela época, eu não sentia ressentimento da Karen. Para ser sincera, eu sentia pena dela. Ela era a pessoa por quem todos se preocupavam na casa. E, na nossa família, preocupação tinha muita cara de amor. Eu era aquela com quem ninguém se preocupava. E eu cometi o erro de achar que isso significava confiança. Demorou anos para eu entender que eles não se preocupavam comigo, porque eles simplesmente não pensavam em mim. Eu era a parede onde todos se apoiavam. E você não pergunta para a parede como foi o dia dela. Você só se apoia.
Eu lembro de um mês de dezembro, exatamente no dia do meu aniversário. Minha mãe me ligou às 9 horas da noite. Por um segundo bem bobo, eu achei que ela estava ligando para me desejar parabéns. Mas não. Ela ligou porque o aquecedor central tinha queimado e a casa estava congelando. Eu atravessei a cidade no escuro, passei um cheque direto para a empresa de manutenção no mesmo instante, e dirigi de volta para minha casa. Ninguém mencionou a data. Nem eu. Eu tinha aprendido, muito tempo atrás, a não esperar que o carinho e o pedido de ajuda acontecessem na mesma conversa. Havia apenas uma pessoa que realmente se importava comigo, minha avó, Iris. Ela faleceu há alguns anos. Eu ainda guardo a caixinha de receitas dela na prateleira da minha cozinha. É uma caixinha de madeira antiga, gasta, com a caligrafia dela em cada cartão. A vovó Iris era a única que me perguntava se eu tinha comido bem, se eu estava dormindo o suficiente, se eu estava feliz. Quando ela morreu, eu não perdi apenas uma avó. Eu perdi a única pessoa daquela família que me enxergava como um ser humano completo, em vez de um recurso de onde podiam tirar proveito sempre que quisessem. Existe um bilhete dobrado, bem no fundo daquela caixinha de receitas, escrito pela mão dela. Por muito tempo, eu não li aquele bilhete com atenção. Eu não estava pronta. Eu não sabia que um dia eu precisaria tanto daquelas palavras. E foi assim, sendo uma pessoa silenciosa e confiável, que a minha vida seguiu, até que em uma terça-feira, a tela do meu celular acendeu com uma mensagem da minha mãe: "Você pode passar aqui no domingo? Precisamos conversar sobre uma coisa." Eu li 2 vezes. Minha mãe não costumava agendar conversas. Quando ela queria algo, apenas pedia e eu dizia sim. Mas algo naquela formalidade me pareceu estranho. Para entender o que aconteceu naquele domingo, você precisa conhecer o Grant. A minha vida estava melhorando em silêncio, e a minha família notou. Conheci o Grant Ellison em uma lanchonete simples. Ele me pediu uma caneta emprestada e começamos a conversar. O Grant tem 34 anos e é dono da Nortat Mechanical, uma empresa que instala grandes sistemas de aquecimento em prédios comerciais. Ele subiu na vida trabalhando duro, com a chave inglesa na mão. É um homem bondoso, mas muito cuidadoso com o dinheiro. Ele nota quando um número não faz sentido, e nota quando alguém está exausta. Quero deixar claro, o Grant me conheceu primeiro. Muito antes de saber da existência da minha irmã Karen. Guarde essa informação. Em abril, ele me pediu em casamento naquela mesma lanchonete. Ele deslizou o anel e me perguntou o que eu queria para minha vida. Ninguém me perguntava isso há anos. Eu disse sim com todo o meu coração. Quando o apresentei no jantar de domingo, estava com medo de que fossem frios. Mas eles foram calorosos demais. Minha mãe, Gail, o abraçou como se já fosse da família. Enchia o copo dele e ria de tudo. Entre o prato principal e a sobremesa, ela começou a perguntar sobre os negócios dele, as margens de lucro, o tamanho dos contratos e o crescimento da empresa. Meu pai, Dennis, ficou em silêncio na cabeceira, apenas concordando com a minha mãe, como sempre. A Karen ria de todas as piadas dele, até das que não tinham graça. Achei que estava paranoica. Afinal, eles estavam felizes por mim, certo? Mas, na hora de ir embora, minha mãe segurou o meu braço no corredor. Disse que eu deveria cobrir uma despesa pequena, já que estava indo muito bem. Assinei o cheque na mesa da cozinha. A tinta ainda estava úmida quando entreguei a ela. Mais um registro para minha pasta. Naquela noite, percebi que o carinho deles aumentava junto com o sucesso da minha vida. Quanto mais gentis, mais parecia que estavam me calculando. Senti um frio no estômago, como quem sente a chuva antes do céu escurecer. Em julho, tudo mudou. A empresa do Grant conseguiu o maior contrato da sua história, $1.200.000. Isso saiu no jornal local, com uma foto dele. Minha mãe recortou o artigo e o prendeu na geladeira com um ímã de morango, bem ao lado da foto da boutique fracassada da Karen. Ela nunca colocou nada meu naquela geladeira. Nem a minha licença de higienista dental. Mas o sucesso do meu noivo foi direto para lá. Depois disso, o interesse deles virou obsessão. Karen começou a orbitar ao redor dele, sentando perto e tocando no seu braço.
Uma noite, ela perguntou ao Grant, com voz leve, se caso algo acontecesse entre ele e eu, se ele ainda continuaria próximo da família. O Grant riu, sem entender, e mudou de assunto. Mas eu guardei aquela frase. Aquilo parecia um plano. Ao mesmo tempo, eu voltei a ser invisível. A Nain está bem, ela é durona, dizia minha mãe. Num jantar, ela mudou os lugares das cadeiras. Karen sentou ao lado do Grant, e eu fiquei do outro lado da mesa. Então, minha mãe soltou com naturalidade: a Karen e o Grant têm uma sintonia tão natural juntos, não acham? Aquilo caiu como uma pedra em um lago calmo. Ninguém questionou. Meu pai continuou cortando a comida, Karen sorriu em silêncio e minha mãe me encarou para ver se a mentira tinha colado. Eu não disse nada, mas sabia que algo estava muito errado. O próximo sinal de alerta veio do Grant. Ele percebeu que eu sustentava a família sem questionar e não gostou. Uma noite, abriu o laptop na minha cozinha e disse: "Deixe-me organizar tudo, Nain. Vamos colocar no papel o que você já deu e o que eles devem. Você não precisa carregar esse fardo no escuro." Aceitei a ajuda. 2 dias depois, contei a novidade para minha mãe. O rosto dela mudou na hora, como uma lâmpada que se apaga. "Não precisamos do Grant revirando nossas contas. Isso é assunto de família", disse ríspida, apertando a xícara até os nós dos dedos ficarem brancos. Achei que era apenas orgulho. Logo depois, recebi a fatura de um cartão antigo no meu nome com um gasto suspeito de $5.200 que eu não reconhecia. Tentei acreditar que era um erro do banco. Enquanto eu ignorava os sinais, minha irmã mudava por completo, seguindo ordens da minha mãe. Karen começou a postar fotos cortadas nas redes sociais para parecer que estava sozinha com o Grant, sugerindo uma ligação secreta. Quando a questionei, ela sorriu com pena e disse: "Algumas pessoas têm história, Nain. Você não entenderia." Mas o Grant tinha me conhecido primeiro. A Karen estava apenas seguindo um roteiro. Em poucas semanas, minha mãe começou a espalhar para os parentes: o Grant e a Karen se conheceram antes. Foram feitos um para o outro. Ela usava uma foto antiga de grupo como prova desse destino. Eu não entendia o motivo da mentira até o Grant me mostrar o celular. Karen vinha mandando mensagens dizendo: "Você sempre me entendeu melhor." Minha mãe também mandava textos pedindo para ele ser carinhoso com a Karen. Percebi que era um plano orquestrado. Fiquei em silêncio e fui investigar. Abri minha pasta de registros e somei tudo o que gastei com eles em 9 anos, $62.000. Fiquei sem ar ao ver o valor da minha juventude entregue a quem nem me agradecia. Para piorar, o Grant me ajudou a analisar as contas da casa e achou o grande segredo: minha mãe tinha feito uma segunda hipoteca escondida de $38.000. Enquanto eu enviava dinheiro para salvar o imóvel, ela pegava empréstimos pelas minhas costas. Naquele momento, tudo fez sentido. O plano delas ficou claro. Inventaram o romance da Karen com o Grant porque ele entendia de finanças e queria abrir os livros contábeis. Se ele fizesse isso, descobriria a fraude da minha mãe e a dívida do cartão. Elas precisavam nos afastar para colocar o Grant nos braços da Karen, mantendo-o calado, enquanto eu continuaria pagando as contas. Queriam trocar a esposa, mas manter a minha carteira. Fechei o laptop devagar e permaneci calada. Uma semana depois, minha mãe ligou avisando que teria um grande anúncio para toda a família no jantar de ação de graças. O jantar de ação de graças foi na casa dos meus pais, como sempre. A mesma louça fina, o mesmo cheiro de peru e a mesma cadeira dobrável de metal no fim da mesa para mim. As cadeiras boas nunca eram suficientes, e eu sempre aceitava sentar em qualquer lugar. Ao ver aquela cadeira humilde me esperando, quase ri. Uma mulher adulta, que pagava a hipoteca daquele teto, sentada no metal enquanto Karen brilhava ao lado do meu noivo. A família inteira estava reunida. Eu mantive as mãos no colo, observei e esperei. Quando todos se serviram, minha mãe limpou a garganta. O ambiente ficou em silêncio. Ela olhou para mim, sorriu com falsidade e disse em voz alta: "Nain, pensamos muito e achamos que está na hora de você fazer a coisa generosa pela sua família." Perguntei o que ela queria dizer. Eu queria que ela verbalizasse a crueldade. E ela não hesitou, disse com naturalidade que o melhor seria eu terminar o meu noivado para que a Karen pudesse ficar com o Grant.
Uma decisão tomada pelas minhas costas. A mesa inteira me encarou, esperando que eu aceitasse, afinal, ceder era o meu papel. Mas eu respirei fundo e disse apenas uma palavra firme no silêncio: não. O tapa que a minha mãe me deu no rosto estalou tão alto que pareceu um tiro. Minha bochecha ardeu, um garfo caiu no chão e ninguém se mexeu. Ninguém me defendeu. Nem os tios, nem o meu pai. No meio do silêncio, Karen se inclinou na minha direção com um sorriso vitorioso. Pare de ser teimosa, Nain. Ele sempre quis a mim. Você só foi útil. Útil. Esse era o meu valor para eles por 9 anos. Minha mãe ergueu a mão para me bater de novo, mas uma voz firme vinda da porta a interrompeu. O Grant tinha chegado mais cedo e ouviu tudo, o pedido absurdo, o meu não, o tapa e a frase da minha irmã. Ele atravessou o cômodo e segurou o pulso da minha mãe no ar antes que ela me atingisse. Olhou nos olhos dela e disse: eu ouvi tudo. Nunca mais encoste a mão nela. A reação foi imediata. Minha mãe tentou soltar o braço, horrorizada. O sorriso da Karen sumiu. O Grant não gritou. Apenas soltou o pulso da minha mãe, olhou para mim com ternura e perguntou se eu estava pronta para ir embora. Eu me levantei e deixei a cadeira de metal para trás. Caminhamos juntos para a saída, deixando a família estática ao redor de uma mesa cheia de comida que ninguém mais teria estômago para tocar. Entramos no carro. Ficamos em silêncio por um longo tempo enquanto a minha bochecha ainda ardia no frio. Eu olhava para o anel no meu dedo para ter certeza de que o Grant era real. Você não precisa me explicar nada, Nain, ele disse, atento à estrada. Eu não vou a lugar nenhum. Olhando a cidade passar pela janela, percebi a ironia. A família pela qual eu gastei $62 mil tentou me roubar a única pessoa que realmente me enxergava. Mas eles falharam. O jogo delas acabou, e a minha liberdade estava apenas começando. Se você gostou dessa história cheia de reviravoltas e quer acompanhar mais relatos impactantes como o da Nain, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da atitude dessa família e o que você faria no lugar dela. A sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.